Olá, meu nome é Paulo Marsaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de literatura, de história, de política, sempre com viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouco para vocês do livro O Fim do Túnel, do escritor baiano Jorge Amado. É um livro representativo aí do que a gente poderia dizer de uma primeira fase dos livros, dos romances aí do Jorge Amado, que vão ter um conteúdo mais político, mais ideológico, que vão reproduzir aí a sua experiência enquanto militante do Partido Comunista Brasileiro, né? Na verdade, a gente está falando dos últimos instantes dessa primeira fase, né? Já que o livro foi publicado em 1953, 54 ele foi escrito, quando ele estava no exílio na Tchecoslováquia. Mas aí em 56 a gente tem um grande evento aí que vai aí gerar uma grande crise no movimento comunista internacional, que é as denúncias do Nikita Khrushchev em torno daquilo que foi chamado dos crimes de Stalin, né? Isso se deu no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Isso gerou uma crise no movimento comunista internacional que impactou, como não poderia dizer, também os comunistas brasileiros, né? Então, um grande comunista brasileiro como Carlos Marighella, ele vai romper com o PCB, né? Ele já tinha tido uma experiência estando lá em Cuba depois da vitoriosa Revolução de 59, e ele vai aderir à orientação da luta armada, no caso a luta armada, a guerrilha urbana, né? Outros vão aderir ao maoísmo, então teve a vitória da Revolução Chinesa em 1949, e outros, aí, como Jorge Amado, vão abandonar um pouco esse horizonte dessa arte, que é uma arte que remete ao realismo soviético, uma arte mais ideológica, e vão produzir uma arte mais despolitizada, vamos dizer assim. Então, já nessa segunda fase, um livro bastante conhecido do Jorge Amado é Dona Flor e seus dois maridos, né? Gabriela, Cravo e Canela, são livros aí que não tem mais esse componente ideológico político, que realça a questão da luta de classes, a exploração do povo, dos trabalhadores, dos camponeses. Aí, livros aí da primeira fase. Cacau é um livro bastante expressivo nesse sentido, que vai tratar da luta dos trabalhadores que atuam no sul da Bahia, nas plantações de cacau, né? Próprio um livro bastante famoso do Jorge Amado, que é o Capitães de Areia, que vai tratar daquelas crianças que atuam na marginalidade, aí descreve a situação de pobreza na cidade de Salvador, né? Esse livro aqui, na verdade, ele é o terceiro livro de uma trilogia, né, que vai contar justamente a história dos comunistas durante o período Vargas, né? Então, falando um pouco sobre o contexto, primeiro falar um pouco sobre a vida e como que o Jorge Amado ele teve esse contato com o Partido Comunista, né? Ele veio fazer Direito na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, e foi nesse momento, no movimento estudantil, que ele foi ter contato com as ideias comunistas, né? Ao ponto de 1946, em 36 já antes, na verdade, logo depois daquilo que foi chamado da intentona comunista, né? Aquele levante que foi conduzido pelo Luiz Carlos Prestes e pelo Partido Comunista, que gerou um fracasso, né? Ele foi preso em 1936. Depois a gente tem o Estado Novo, e com o fim do Estado Novo, né, de 37 a 45, o Jorge Amado, ele é eleito deputado federal, né, na Constituinte, né, em 1945, né? Esse período de legalidade do Partido Comunista Brasileiro dura bastante tempo, né? Então é interessante a gente notar isso, né? Que o Partido Comunista Brasileiro, durante todo esse período aí, a maior parte do tempo ele esteve sujeito à ilegalidade, ao trabalho clandestino e uma dura perseguição estatal, né? O Partido Comunista Brasileiro surgiu em 1922, em plena República Velha, né? Onde graçava aí uma repressão política muito grande, né? Aí a gente tem depois a situação da era Vargas, né? E a partir do fracasso da intentona comunista de 1935, aí instaurou um regime de uma ditadura de fato, né? Que foi o Estado Novo. Foi um regime que se fechou o Congresso Nacional, se instituiu a censura com a criação do DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Criou-se uma polícia política, né? Proibiu-se manifestações, proibiu-se greves, né? E é nesse contexto mais duro, mais difícil da ditadura do Estado Novo em que se passa a história desse livro, né? O livro, ele basicamente, ele é interessante porque ele vai traçando sempre dois universos paralelos, né? Ele reproduz a ideia da luta de classes, sempre traçando duas histórias em paralelos. De um lado, a história do povo, dos trabalhadores, dos camponeses que gravitam em torno da organização partidária do Partido Comunista. Então eles vão falar das reuniões, vão falar das formas como eles organizavam as greves, como eles organizavam as atividades de rua, como eles conduziam o trabalho diante da repressão, da perseguição policial, né? Como que eram as censuras, né? O próprio livro ele começa já tratando de como que eram, fazendo a descrição das torturas nas delegacias, na delegacia do DOPS,
em São Paulo, né? E a gente fica bastante impressionado no começo do livro, porque é bastante impactante mesmo. As torturas, elas envolvem aí não só porrada, soco, né? Chicotadas, choques, né? Eles arrancavam as unhas com alicate, colocavam unhas, fios, né? Arames assim debaixo das unhas. Era todo tipo de barbaridade e ações bastante criminosas, né? Então, estupros, tinha um casal de militantes comunistas em que os policiais, eles estupram a mulher na frente do homem, né, do companheiro, né? E talvez acho que a cena é uma cena bastante impactante do livro, né? Em que o delegado de polícia, um personagem que chama Barros, ele conduz um inquérito, um interrogatório, e ele pega uma criança de colo de uma das militantes e ele pega um pedaço ele faz a ameaça, fala: se você não entregar seus companheiros, eu vou bater na criança com esse pedaço de arame, um pedaço de ferro com arame, né? E eles não falam, então ele começa a agredir, ele coloca uma criança de colo numa mesa e começa a bater na criança na frente da mãe e do pai, né? Isso gera um impacto emocional na mulher, que a mãe, ela fica louca e perde para sempre a razão em torno do desespero de ver a filha dela sendo brutalizada na delegacia de polícia política do Estado Novo, né? Então a gente tem esse mundo, essa descrição do mundo dos comunistas, e a gente tem a descrição da burguesia e da alta sociedade brasileira, principalmente uma elite ligada aí a São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, e aí a gente tem uma oposição moral moral, cultural, civilizatória bastante significativa, né, dentro desse viés aí do realismo soviético, né? Então, quando os trabalhadores, o povo, os militantes comunistas, eles são determinados, eles são dispostos a se sacrificar em torno de um projeto de uma sociedade sem exploração, eles são movidos eles até falam isso, são movidos por um genuíno e sincero amor pelos homens, né? Estão pautados muito pela solidariedade, né? Então pela coragem, pela bravura, né? São poucos aqueles que não resistem à violência bárbara da repressão e entregam os seus companheiros. E do outro lado você tem a elite brasileira, né? Consubstanciada aí na burguesia, e numa elite mais ligada aos grandes nomes aí os quatrocentões, né, os paulistas quatrocentões, aquela elite carioca, que aí ela expressa todo tipo de degeneração, né? Então o medo que eles têm em torno da revolução, do socialismo, do comunismo, faz com que eles ajam de maneira bastante perversa, defendendo a morte, a tortura, brutalizar os comunistas, né? A gente tem também mesmo nas relações amorosas, a gente vê enquanto no seio da classe trabalhadora, do povo, existem a concretização de amores genuínos, a gente tem personagens aí que vão se unir num lance amoroso, mas também em torno de um compartilhamento, né, de ideias, de valores políticos, né? Um amor sincero, enquanto o amor ele se expressa nessas classes da burguesia, da elite, sempre de forma interesseira, muito voltada à questão do dinheiro, né? Então, a gente tem esse aspecto que remete à literatura soviética, essa tradição do realismo soviético, de um viés até um pouco mais moralizante, né? O povo, a classe trabalhadora, portadores aí de uma nova sociedade, que expressam valores positivos, a coragem, né? A altivez, a força de enfrentar a tortura, de não entregar seus companheiros, né? Em contrapartida, uma elite que se acovarda diante do medo da revolução e vai buscar como alternativa ou se alinhar ao imperialismo norte-americano ou ao imperialismo alemão, né? Então, acho que aí também um último ponto é o contexto histórico que a gente está tratando. A gente está tratando aí desse período aí que vai de 35 a 40, né? O livro ele começa do Estado Novo e ele vai terminar em 1940, quando tem o célebre julgamento do Luiz Carlos Prestes, né? Ele foi preso em 1936 e em 1940 vai ter o julgamento dele. Então é um momento aí de ascensão do nazismo, né? E é interessante porque a gente vê na história como que, na verdade, o Hitler, né? A gente tem uma visão um pouco anacrônica, né? Hoje a gente é bastante pacificado uma visão aí bastante negativa da figura do nazismo e tal, mas naquela época, na década de 30, havia setores da classe dominante brasileira que apostavam no nazismo, setores anticomunistas, né? Muitos ligados também ao integralismo, que apostavam suas fichas no nazifascismo como um meio mais adequado de combater o nazismo, né?
de certa maneira, a gente havia inclusive a expectativa daquelas potências imperialistas supostamente democráticas, né, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra, França, de que o Hitler ele iria se voltar contra a União Soviética e acabar servindo, né, aos interesses desse imperialismo. Né? Então a gente tem, nesse contexto, o livro ele evidencia isso, as disputas dentro do governo Vargas sobre qual orientação política ser tomada diante da guerra, né? Os setores. E aí você tem um personagem que é o Costa Vale, que é um banqueiro muito poderoso, que conduz inclusive a exploração de um empreendimento no Mato Grosso, e ele entrega, na verdade, reservas minerais de manganês para empresas estrangeiras, empresas norte-americanas. Então, setores da classe dominante mais ligados ao imperialismo norte-americano, e a gente também tem setores ligados ao governo Vargas, mais relacionados à polícia, ao departamento de imprensa e propaganda, que são mais anticomunistas, o próprio delegado Barros, né, que brutalizou os comunistas, que tinham uma perspectiva mais simpática ao Hitler. Né? O posicionamento do Vargas foi, como a gente sabe, foi um posicionamento ambíguo. Ele foi segurando um posicionamento ora mais simpático aos aliados, ora mais simpático ao eixo, né? A Alemanha e a Itália, até os últimos instantes, quando aí ele conseguiu, inclusive, trazer investimentos ao Brasil, negociando o apoio do Brasil aos Estados Unidos na guerra, né? Talvez aí teve um aspecto positivo aí dessa política mais ambígua do Estado Novo, né? Mas como consequência, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória aí uma aliança aí entre Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética contra o nazifascismo, isso conduziu também ao fim do Estado Novo, né? Que era visto aí como uma ditadura, né? Então é um livro bastante interessante, ele serve como uma boa fonte para a gente conhecer como que era essa situação do Partido Comunista, como que eles se organizavam no período do Estado Novo, mas talvez acho que um elemento um pouco menos interessante é que ele ainda tem um conteúdo mais proselitista, né? Então ele reproduz, por exemplo, alguns problemas que existiam no movimento comunista daquela época, como aquilo que se fala do culto à personalidade. Sem querer talvez entrar muito no mérito dessa discussão que foi travada principalmente no 20º Congresso, né, com as críticas ao stalinismo, mas em certas passagens do livro a gente vê os certos exageros. Né? Essa mesma passagem que eu citei dos comunistas que a mãe e o pai que vão consentir, ver seu próprio filho sendo brutalizado, uma criança de colo, para não entregar companheiro, isso aí às vezes até perde um pouco de verossimilhança, né? Em determinada passagem a gente vê um dirigente do Partido Comunista, né, um operário falando que o Stalin, os trabalhadores do mundo devem a gratidão para o Stalin, tal como um filho deve a gratidão ao pai, né? Então um culto à personalidade do Stalin, um culto à personalidade do Partido Comunista, um culto à personalidade do Prestes, né? O livro ele termina com o julgamento que aconteceu de fato em 1940 do Prestes, aí, que na verdade ele, logo no início eles tentaram fazer um julgamento para tentar desmoralizar o Luiz Carlos Prestes, né? E aí ele utiliza aquele momento como um palanque, inclusive para saudar a Revolução Russa. Aí na hora já foi interrompido, acabaram com essa audiência, né? Foi um fracasso, a pretensão era desmoralizá-lo. E a consequência, como eu disse, se evidenciou depois. Com o fim da União Soviética, os comunistas eles conseguiram eleger uma bancada e tiveram que ser colocados de novo na ilegalidade, porque eles se fortaleceram, né? Eles granjearam autoridade perante o povo, perante os trabalhadores, perante os camponeses, durante todo esse período de ilegalidade, né? Então é isso. Se você se interessa por esse conteúdo de história, de filosofia, de política, sempre tratando da questão nacional, da questão anti-imperialista, né, da questão da defesa da soberania nacional, eu peço que vocês sigam o meu canal, dê um like e a gente se vê no próximo vídeo.